cara, você precisa pegar o solo, você precisa, tipo, ventilador pra caramba. A iluminação tem que ser uma iluminação muito fera, porque ela precisa de muito sol, uma planta tropical. Só que é uma das maconhas que mais vende no mercado aqui também, porque ela é única. Se você tá afim de fazer todo esse processo de investir para plantar, sei lá, vamos dizer no Brasil, você vai plantar uma planta afgânica, que é assim, majoritariamente do Afeganistão, você vai adaptar o seu grow para aquilo. E aí, se você conseguir fazer isso de uma forma muito boa, você vai ser um dos únicos brasileiros que tem uma planta assim rolando agora, sabe? Pode crer. Então, se você tá afim de fazer isso, o esforço vale depois, mas vai ser aquele investimento a longo prazo, sabe? É isso, vamos começar então, né, Pedrão? Vamos embora, né, cara? O assunto vai ser bem legal e vamos começar a destrinchar aí essa coisa. Primeiro desse aspecto, né, Fê? Esse aspecto da planta, da folha, traz já algumas características que a gente consegue detectar visualmente, né? Isso, essa é uma imagem, ela pode parecer um pouco perdida, assim, pra gente começar logo de cara, mas isso aqui é só uma introdução, porque eu vou conectar no fim desse podcast do mito da sativa e da índica. Então, a gente tem muito aquela ideia de, tipo, a índica, são índicas as plantas que têm as folhas largas, elas são um pouquinho mais baixinhas, elas têm aqueles efeitos mais sedativos, mais relaxantes, e aí a galera acaba considerando a sativa essa maconha de folha fina, essa folha que é um pouco mais comprida, não é tão pequenininha, e ela é uma folha que ela acaba ficando, elas são plantas um pouco mais altas, então ela tem mais espaço para crescer essas folhas finas, e o pessoal sempre associa, plantei minha semente do prensado, deu folha fina, é sativa, plantei minha semente do prensado, deu folha larga, é índica. E até certo ponto, até tem alguma verdade ali. O que a gente vai mudar é só a terminologia da forma como a gente está falando sobre isso. Então, cara, se a gente puder entrar já em como a gente encontra essas plantas ao redor do mundo, depois eu entro mais nessa diferenciação das plantas mesmo. Eu acho que vai ter uma data, assim, eu acho que a maconha ela foi descoberta mais ou menos há 2000 anos antes de Cristo, na China. São os primeiros indícios de onde a gente descobriu o uso da maconha. E aí, essas plantas, ali foram os primeiros indícios, mas essas plantas estão ao redor do mundo. E o que a gente encontra dessas plantas originárias, a gente chama de landraces, ou landraces em inglês. Que são essas plantas que, tipo, elas simplesmente não têm um pai e uma mãe. Elas são pai e mãe de todas do resto que vai surgindo no mundo, e tem várias dessas espalhadas por aí. Então, uma delas, se a gente puder entrar já nas Afghani, são as plantas que cresceram nessa parte do Afeganistão. Essas plantas são o que a galera mais chama de índica. Assim, quando você pensa numa índica, você vê numa afgani, porque essa região ali, um pouco do Oriente Médio, Afeganistão, Paquistão, norte da Índia, são regiões que são muito diferentes do que a gente cresce no Brasil. Por exemplo, essas plantas, elas crescem em elevações um pouco mais baixas e elas têm uma produção muito grande de resina. Só que como elas são nesses lugares um pouco mais baixos, com mais temperaturas mais frias, essas plantas elas tendem a se parecer com arbustos. São aquela coisa meio feinha, até meio baixinha, com uns nugs gigantes, e aqueles nuggets que a gente olha e pensa, meu Deus, como que tem tanta resina nesse negócio? Parece que, tipo, tem uma coisa de açúcar, assim, em cima das plantas. Nevada que a galera fala, né? Cara, sim, e como essas plantas estão nessas regiões, elas acabam sendo muito mais úmidas e tendo aquele gosto, aquele sabor de musgo. Sabe quando você fuma maconha e tem aquele gosto de terra, aquela coisa tipo, meu Deus do céu, parece que eu mordi o chão. É dali que elas vêm. E isso são indicativos dos terpenos dela. Os terpenos, eles se desenvolvem dessa maneira, nessas regiões, para fazer com que a planta tenha defensivos naturais, e são esses terpenos que geralmente fazem com que a gente se sinta relaxado. Que então, bacana. Vem que essa noção ali, tipo, não, é porque vem essa combinação de terpenos e a gente começa a relaxar. Muito bacana.
A gente sabe que a cannabis é uma das primeiras formações vegetais no planeta, Montes Himalaias ali, por causa justamente essa topografia, mudança, né, lugares mais altos, lugares mais úmidos, vales, né? Então, ela nasce, e o que eu acho que é mais bonito é que os canabinoides, os terpenos também, como você diz, eles são a defesa da planta com esses raios solares que vão enfraquecendo a fibra lá no começo da geração. Então, ela vai produzindo esses canabinoides justamente como uma forma de proteção, uma forma, né, de afastar pragas, insetos, né, bichinhos ali. Então, essa é a beleza inicial dela, assim, né? Mas em termos de composição? A gente sempre achou que as sativas eram mais, tinham mais THC e eram mais eufóricas por conta disso, e as índicas vai te deixar mais para dormir, com sono, mais corporal, né? Por que você acha que essa visão existiu e até hoje ela é assim? E aí, você tá gostando do vídeo? Se estiver gostando, ó, deixa aquele like que fortalece demais. Vamos continuar com esse tema tão bacana, mas antes, aquele recadinho dos nossos patrocinadores que ajudam a gente aqui a desenvolver esse projeto da Natural TV. Bora? Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza Lamps, Grow Power, o seu cultivo na veia, Flower Mind, a nutrição completa e descomplicada, Gorilla Microbes e as micorrizas, o seu cultivo biológico, Suruma Jardinagem para o teu cultivo orgânico. Eu acho que muito vem de terminologia de fácil acesso. Então é muito mais fácil a gente dizer, fumei uma índica e fiquei no sofá, fumei uma sativa e fiquei ativo, sabe? Então é muito facinho você estar numa roda com a galera e falar sobre isso e todo mundo se entende. Quando começa aquela coisa um pouco mais de terminologia, o pessoal chama de maconheiro Nutella, né? Eu tô fumando uma África, eu tô fumando uma Pink Kush, eu tô fumando uma Lemon Haze, sabe? Que começa aquela coisa tipo, mano, peraí, é maconha. Eu sou Nutella pra caramba, eu quero saber o que eu tô fumando. Qual é, né? Cara, quando você pega um baseado, ainda tem aquela delimitação. A índica, então, ela tem até um apelido em inglês que fica índica te deixa in the couch, que é tipo a índica te deixa no sofá. Então, ela tem um efeito que a galera associa com ser mais corporal. Você não tem muito aquele efeito tão psicoativo, cerebral, que a galera chama. Ele vai se espalhar pelo seu corpo, e isso é pela interação de canabinoides, de terpenos, de flavonoides, de thiols, de, sabe, tudo isso. E aí, a gente vai entrando nesses pontos, e aí muda para sativa. A sativa, ela tem uma composição completamente diferente, que agora, depois a gente vai quebrar esse mito também, a sativa a gente chama de haze. Então, as plantas haze, elas são mais tropicais e elas tendem, por causa dos terpenos, das composições, de tudo isso, ser mais cerebrais. Elas te dão essa energia, mas naquele sentido de que a sua cabeça está mais alerta. Isso é tudo verdade. Isso rola mesmo, são os terpenos, são as composições, só que a gente chama elas de um jeitinho diferente. E aí que a gente começa a entrar na questão de genética mesmo, de ciência da planta, e diferenciar. Não é que tá errado falar, fumei uma sativa e fiquei com energia. Mas quando a gente começa a direcionar um pouco mais e falar um pouco de maconha de um jeito diferente, falar um pouco mais cientificamente, espalhar esse conteúdo, a gente consegue entender melhor a planta. Não fica naquela coisa superficial, assim, tipo, sei lá, só um baseado, fuma aí. Não, se eu fumar uma sativa antes de dormir, eu não duro por 2 horas, sabe? Então, exato, você tem que selecionar o que você precisa. Porque são as maconhas, né? É isso que é a questão. É como o Panda sempre fala do Siddhartha Ribeiro, né? O neurocientista que associa, faz uma analogia com os cães. Então a gente tem cachorros para pastorear, cachorros de estimação, cachorros para salvar vidas, né? E a maconha é a mesma coisa, tem a para dormir, tem a para fazer exercício, para trabalhar, né? Então você não saber qual que é essa variação é isso que se dá. Mas por que isso se dá nessas diferenças de maconhas, assim? Elas vão se dar justamente por esses lugares onde elas vieram no mundo. Por exemplo, a gente falou da afegã, se a gente entrar na Kush, as Kush são muito parecidas numa questão de genética com as afegã. Elas também vão ali Afeganistão, Paquistão, norte da Índia, só que as Kush são plantas de altitudes altas. Então, elas vão ter um jeito diferente, elas vão ter, além daquele clima, daquela pressão, daquele frio, elas vão ter uma pressão muito grande incidindo nessa resina, nessa produção da planta inteira. E aí ela vai precisar de outros tipos de defensivos. Enquanto a gente tem aquelas plantas afegãs que estão bem pertinho do chão, tem gosto de terra, parece um arbusto,
As kush, elas também são um pouco mais parecidas com arbusto, mas já estão um pouco mais altas, e elas já têm aquele gosto de pinho, aquela coisa um pouco diferente. Por exemplo, você vai norte do Canadá ou sul do Brasil, você tem os pinheiros, essas florestas de araucária, tudo isso, são lugares de maior expressão e de uma diferença com mais frio. A planta kush, ela vai ser do mesmo jeito. Ela ainda assim é uma planta. Às vezes eu acho que a gente esquece que a maconha é uma planta de vez em quando, sabe? A gente coloca ela numa categoria diferente do resto das outras plantas. Tipo, não, é a mesma coisa. Então, por estar nessa diferença de pressão, na verdade, a gente chama essas diferenças de localização de terroir, que é um termo que vem da indústria do vinho. O terroir, o terreno onde ela cresce, vai delimitar tudo isso. E aí, quando você vai numa planta, por exemplo, que ela é mais afegã, que ela tem aquele gosto de musgo, de terra, vão ter mais terpenos que vão ser mais relaxantes. Esse gosto de pinho, o pineno, que é muito comum nessas plantas kush, ele já vai ser um pouco mais alerta, já vai ter um pouco mais de foco, mas ao mesmo tempo que ele te deixa alerta, ele não te dá energia. Ele só te entra no foco, assim. Então, quando você consegue entender um pouco mais o que tá ali e as interações entre todos esses terpenos, né? Porque pode ter um pineno, um farniceno, um bisabolol, um limoneno, tudo junto ali. E isso vai ser muito diferente, por exemplo, de uma planta que tem exatamente os mesmos terpenos, só que com quantidades diferentes. Então, uma planta com mais pineno e menos mirceno, ou outra com mais mirceno e menos pineno, elas vão ter efeitos diferentes. E aí que a gente entra naquele mundo dos efeitos, né? O mundo dos terpenos e das interações. E assim por diante. E aí, para responder mais certinho essa pergunta, se a gente puder pular para a planta Haze, que são as minhas favoritas. Mano, se a gente entrar nesse rolê de planta Haze, eu adoro, porque, eu vim do Brasil, eu gosto de uma coisinha tropical, assim, não adianta. E você vê nessas áreas do mundo, a linha do Equador tá bem no meio desse mapa. Essas plantas, elas são dessa região. A gente tem ali o Brasil, tem a África, tem o sul da Ásia. Cara, quem conhece um pouco mais de maconha já ouviu falar de uma Durban Poison. A Durban Poison é uma das plantas mais famosas do mundo. Ela nasce na África do Sul, mais ou menos na região de Joanesburgo ali. E, mano, por exemplo, ela é uma planta que ela é tão característica da região que ela tá, que aqui no Canadá você não encontra. Sabe? Você, pra crescer aquele ambiente numa greenhouse, aqui no Canadá você não planta uma Durban Poison da mesma forma que você planta ela no país de onde ela veio. Tem toda Eu ia perguntar isso, Fê, do ponto de vista do cultivo. Vale a pena procurar genéticas ou buscar adaptar totalmente o seu espaço para ele ficar mais parecido possível com a origem dessas genéticas? Eu acho que a resposta depende do seu objetivo. Por exemplo, se você quiser fazer um grow outdoor, eu plantei nesse verão aqui no Canadá, na minha sacada, uma Super Lemon Haze. Uma Super Lemon Haze é uma planta tropical, ela não cresce muito aqui. Eu fiquei surpresa que a gente teve um verão muito bom e as minhas plantas elas ficaram com 1,5 metro de altura para mais. Assim. Então, só que chegou em outubro, o clima começou a esfriar e a alteração de temperatura deixou as minhas plantas um pouco roxas. E aí aquilo já começa a alterar um pouquinho também algumas produções de alguns terpenos, alguma coisa. Então, para o outdoor já não rola. Agora, tem uma marca de maconha aqui no Canadá chamada Simply Bare e ela planta uma maconha chamada congolesa. A congolesa também é uma genética africana, e para fazer isso, cara, eles têm que adaptar uma greenhouse inteira, sabe? Pode crer. Cara, você precisa pegar o solo, você precisa, ventilador pra caramba. A iluminação tem que ser uma iluminação muito fera, porque ela precisa de muito sol, uma planta tropical. Só que é uma das maconhas que mais vende no mercado aqui também, porque ela é única. Então, acho que, assim, depende. Se você tá afim de fazer todo esse processo de investir para plantar, sei lá, vamos dizer no Brasil, você vai plantar uma planta afegânica, que é, assim, majoritariamente do Afeganistão, você vai adaptar o seu grow para aquilo. E aí, se você conseguir fazer isso de uma forma muito boa, você vai ser um dos únicos brasileiros que tem uma planta assim rolando agora, sabe? Pode crer. Então, se você tá afim de fazer isso, o esforço vale depois, mas vai ser aquele investimento a longo prazo, sabe? Já quero te convidar para o nosso curso online Master Grower de Cultivo. O link tá aqui na descrição e por ele você vai ter acesso vitalício
curso é um curso completo e que está em constante atualização, além da gente encontrar os alunos uma vez por mês para tirar dúvidas mais específicas. Você vai contar aí com toda a bancada e esse curso vai ser alimentado constantemente com novos professores, novas técnicas, novas dicas e novos métodos. Não perde essa chance, vem fazer parte dessa família do autocultivo. Pô, sensacional, né, galera? Pô, obrigado demais aí a toda a tropa grower que vai alimentando o Discord com tanto conhecimento e troca de experiências. Se você não conhece ainda, vem fazer parte do Discord também. E se quiser aqui que a gente reaja aos teus manejos, aos teus espaços e às tuas experiências, vai postando por lá e a gente vai se vendo por aqui. Se não deixou o like e lesou, ó, essa é a hora, hein? Deixa o teu like que legaliza e vamos junto rumo à regulamentação, descriminalização e legalização da cannabis no Brasil. Até já! Ah, se você estiver aí até o final e se estiver se perguntando, mas que é esse tal de Discord? Cara, é uma rede social muito simples. Ali você vai encontrar de tudo. É bem maneiro, dá pra bater papo com a galera. Se você quiser chegar lá, por exemplo, abrir ali tua câmera, abrir o teu áudio, trocar ideia com quem estiver por ali, mandar mensagem. E ali, ó, é muito conteúdo. Cola lá, vem com nós!